Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard. Acredito que vocês que já acompanham Automate Brasil nas redes sociais já me viram em alguns vídeos, né? Só que hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente para vocês, que geralmente eu falo um pouco sobre o nosso serviço, sobre a nossa empresa. Hoje eu vou falar especificamente sobre a nossa principal ferramenta, que é o SRS Cloud. O SRS Cloud é uma ferramenta de governança de robôs, né? Uma governança universal de robôs, porque geralmente na sua operação você vai querer explorar ao máximo que seja uma licença de mercado, seja algumas tarefas que podem ser automatizadas com códigos de programação. Só que você, quando faz isso, quando usa diversos meios para automatizar partes da sua operação, você acaba complicando a parte de gerenciar esses robôs. O SRS Cloud, ele é uma governança centralizada em que você vai conseguir gerenciar todas as suas ferramentas, os seus workflows num lugar só. E sem precisar ficar entrando em plataformas e ambientes diferentes, tudo num lugar só. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Bem, como o nome já diz, né? O SRS é uma plataforma totalmente cloud, então você consegue entrar nela e ver o seu ambiente, seja dentro do seu PC, seja no celular, seja dentro do tablet. Você não precisa necessariamente de um ambiente onde ele vai ficar alocado ali e só vai ver naquela máquina. Você consegue ver de onde você estiver, entende? E essa é a nossa página, né, de acesso, né? Eu vou colocar aqui minha credencial e vou abrir para vocês verem um pouco, né, como ele é internamente. Eu coloquei aqui a minha senha. Bem, aqui na página inicial, né, é algo que é interessante sobre o SRS Cloud e o modelo que ele foi concebido, que ele é desenhado para a área de negócios e ele é feito de uma forma didática para que ele se torne acessível para qualquer área que esteja interessada ou queira ter o controle dessas operações, né? Uma coisa que geralmente acontece é que quando você automatiza uma determinada área, é que você acaba sobrecarregando um pouco a área de TI, que acaba tendo que ver se o robô está funcionando satisfatoriamente, se der algum problema, geralmente uma área vai fazer vai abrir um chamado para a área de TI e eles vão ter que olhar. Nesse caso, não. Nesse caso, como você vê que a linguagem dele é muito simples, pode ser tanto a área de negócios quanto a área técnica, fica a critério da política da sua empresa. E você vê aqui logo na página em que você abre o SRS que ele é recheado de informações. Então, aqui você consegue ver a quantidade de itens que tem na fila, né? Ele está mostrando, nesse caso, o resumo dos últimos 7 dias. Então, a quantidade de itens na fila, a quantidade de execuções realizadas, quantos usuários estão ativos, né, nesse ambiente, o esforço humano economizado. Isso é até um ponto importante, porque, no geral, quando você quer fazer uma ampliação da sua automação, quando você quer automatizar uma outra área, você precisa justificar esse investimento para um superior seu, para um diretor seu, para um gerente. E dentro do SRS, com algumas das informações, isso pode servir para você nutrir o seu relatório
e facilitar esse processo, né? Isso torna menos trabalhoso para você colher essas informações, né? Que é essa parte do esforço humano economizado. Então, o quanto de trabalho que as pessoas puderam deixar de fazer desde que o robô entrou na sua empresa. Aqui é um outro ponto que mais à frente, né? Eu estou fazendo esse vídeo agora, mas eu mesmo, outras pessoas aqui da Automate Brasil vão fazer outros vídeos tocando em outros pontos que eu não vou falar hoje. Mas nessa página inicial você também tem alguns gráficos, né, que mostra as atividades por workflow, tempo poupado por workflow, execuções por máquina. No meu caso, ele está zerado aqui porque eu não tenho nada automatizado na minha máquina, né? Isso aqui é só uma apresentação, é só uma apresentação para vocês. Mas no momento em que isso tivesse integrado no ambiente de vocês, nas automações de vocês, tudo isso estaria preenchido. Então, você estaria bem abastecido de informações e dados, né? Bem, a homepage é essa. Um outro ponto que eu vou tocar aqui é a nossa loja de bot, né, nosso bot store, que um dos recursos que nós colocamos no SRS Cloud é que na sua empresa, geralmente você precisa de alguns serviços, né? Então, por exemplo, quebra de CAPTCHA, às vezes você precisa consultar o seu CNPJ na Receita Federal, né, dependendo ali se você participa da área fiscal ou da área financeira, né, a área de CAPTCHA, a parte de CAPTCHA você, em qualquer setor que você esteja, você vai precisar, então ele facilita para você. Tem a parte de converter PDF para imagem. E como que funciona isso? Esses microserviços presentes no SRS, eles, conforme vão utilizando, você vê aqui o valor, né, o unitário do serviço, conforme ele vai utilizando, ele vai descontando desse dinheirinho que está aqui em cima. Que esse dinheiro é um crédito que você paga para a gente, né? Ele abastece aqui e você vai utilizando, né? E aí vai de você, o quanto que você vai utilizar. Tem empresas que preferem contratar um pacote cheio, né? Pagar um valor alto ali para ter um saldo bem gordo para ir usando ao longo de muitos anos até, né? Então isso fica a critério da sua empresa, mas ele vai utilizando conforme você vai utilizando esses microserviços. Um outro ponto que eu ia, para finalizar aqui, né, que eu ia falar com vocês, é sobre a parte de governança e a parte de integração das automações, que eu comentei no começo, que na verdade é o grande diferencial do SRS. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você tem aqui nessa parte de detalhes de workflow, né? Você vem até essa parte de tarefas e ele vai mostrar para você alguns critérios e requisitos que você precisa preencher que esteja de acordo com a sua volumetria, com o seu SLA e também com a tecnologia que você tem na sua empresa. Então aqui, ó, você consegue nomear essa tarefa, né? Você consegue definir a cor também. E aqui a parte da plataforma, que é a licença ou a tecnologia que você está utilizando. Nesse caso, ele está com uma API, mas se você olhar na parte de opções aqui, ele tem Automate Desktop, que é uma ferramenta de mercado. Você tem aqui Blue Prism, que é uma outra ferramenta de mercado de RPA. Você tem até mesmo script Python ou
Se você for do tipo mais underground, ou que está testando uma linguagem nova, que ninguém tinha utilizado antes para esse tipo de tarefa, você consegue integrar aqui no SRS também, né, na parte de Open, né, você cadastra aqui, e aí você vai ter todo o controle das suas operações, das suas licenças e dos seus robôs, né? E aí, como eu falei, o SLA, né, você consegue definir aqui, seja minutos, dias, horas, a parte de esforço, é isso aqui que essa configuração que aparece lá naquela página inicial de esforço humano economizado, perdão, e a máquina que você consegue definir onde essa automação vai rodar. Bem, isso é um breve vídeo com algum dos recursos do SRS e principalmente para eu mostrar um pouco do ambiente, vocês terem um primeiro contato do visual do SRS. Você vê que ele é extremamente simples de se mexer e de compreender, né, o que ele está mostrando ali para você. Então, acredito que dentro da sua empresa você vai ter um bom retorno com isso, né, fazendo com que esses dois polos de atuação, seja a área de negócio, seja a área de tecnologia, elas não fiquem tão distantes, se aproximem mais, né, sem ter muitos problemas ali. Bem, por hoje é só. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que vai haver outros vídeos. E eu peço que comentem também, né, se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês acharem melhor. Podem comentar, a gente vai tentar ler todos os comentários. E compartilhem também. Por hoje é só, muito obrigado e tenha uma boa semana.